Você já se perguntou como seria estar diante de algo completamente impossível, mas de algum jeito, estranhamente familiar? Eu me faço essa pergunta desde o instante em que ouvi aquele som profundo vindo debaixo dos meus pés. Era como se a terra tivesse engolido um trovão e estivesse devolvendo o eco em câmera lenta. E naquele momento, algo dentro de mim sabia. Eu estava prestes a testemunhar algo que atravessa história, tempo, ciência e qualquer limite humano. O chão vibrou como se estivesse respirando. A poeira se ergueu sem vento algum. E por um instante, tudo ficou tão silencioso que parecia que o mundo inteiro tinha sido colocado em pausa. Foi então que um estalo seco rasgou o solo. Não um estalo comum, mas um som que parecia carregar eras escondidas, portas seladas, memórias enterradas desde os primeiros dias. Eu dei alguns passos para trás, tentando entender se aquilo era real ou apenas fruto da minha imaginação. Mas o ar tinha mudado. Estava mais quente, mais pesado, como se viesse de um lugar onde o sol nunca se pôs e o fogo nunca se apagou. Eu fechei os olhos por um instante, buscando alguma explicação lógica, mas, quando os abri novamente, a fissura estava lá, pulsando como se tivesse um coração próprio. Foi ali, naquela fenda crescente, que a fumaça começou a subir. Não era uma fumaça comum, menos ela parecia viva, se contorcendo como serpentes feitas de sombra. Eu senti um gosto estranho na boca, como ferou queimado, como se tivesse respirado algo que não pertence ao nosso mundo. E à medida que aquela fumaça tomou forma, meu coração começou a acelerar com a mesma intensidade de alguém prestes a descobrir uma verdade perigosa demais para ser revelada. Silhuetas apareceram primeiro, formas distorcidas que caminhavam entre a névoa como soldados esquecidos. Pareciam hesitar entre o mundo de onde vinham e o mundo para onde estavam prestes a emergir. E foi então que eu percebi. Não era apenas uma visão antiga sendo contada. Era uma representação daquilo que João descreveu em Apocalipse 9-. Mas imagine presenciar isso na vida real. Quando a primeira criatura finalmente atravessou a fumaça, senti meus sentidos se expandirem e se retraírem ao mesmo tempo. Era impossível definir com uma única palavra. Matei de animal. Metade algo que nunca existiu na natureza. Havia traços que lembravam um cavalo, a expressão agressiva de um leão e o ferrão curvado de um escorpião. As asas, porém, eram o que mais me deixavam sem ar. Batiam com a força de algo mecânico, como se misturassem carne e metal, criando um som que ecoava em lugares dentro de mim, que eu nem sabia que existiam. E, mesmo sabendo que aquilo diante de mim era apenas uma ilustração, uma tentativa humana de materializar uma descrição bíblica, eu senti medo. Não um medo simples, mas um medo ancestral. Aquele que surge quando somos confrontados com algo que ultrapassa nossa capacidade de entender. Enquanto observava, percebi algo que me fez estremecer mais do que o rugido da criatura. A forma como aquilo tudo conversava com a nossa época. O tormento descrito ali não parecia uma profecia distante. Parecia a tradução simbólica do que já vivemos. Um mundo onde as pessoas enfrentam dores que não matam, mas consomem. Angústias que sufocam, mas não destroem. Tempestades internas que duram meses e que ninguém vê. Eu me vi pensando em como estamos cercados de coisas que nos atacam sem tocar, que nos ferem sem encostar, que aprisionam sem algemas medos modernos. Tecnologias que manipulam, pressões invisíveis, a sensação contínua de estar sendo observado, medido, comparado, drenado. Tudo isso parecia ganhar forma naquelas criaturas que emergiam da escuridão do abismo. Quando a segunda criatura surgiu, mais alta e com um brilho estranho nos olhos, senti como se o mundo ao meu redor estivesse diminuindo. E naquele instante, eu entendi que o Apocalipse 9 não está falando apenas de coisas que vêm de outro plano. Ele está falando de coisas que de alguma forma já estão aqui, escondidas em comportamentos, sistemas, sociedades e até dentro da gente. Respirei fundo, tentando recuperar o controle dos meus pensamentos. Mas ao olhar novamente para o abismo, vi a fumaça se acelerar, como se algo ainda maior estivesse prestes a atravessar. O som das asas aumentando, o chão tremendo mais forte, o ar ficando quase impossível de respirar. Eu sabia que aquilo que viria a seguir seria muito maior do que eu podia imaginar, e que minha vida, a partir daquele ponto, jamais voltaria ao que era antes. A fumaça continuava subindo, densa como se carregasse dentro dela todos os gritos que a humanidade tentou enterrar ao longo dos séculos. Eu conseguia sentir o ar vibrar contra minha pele,
como se estivesse vivendo dentro de um trovão que ainda não decidiu cair. E por mais que eu tentasse manter o controle da minha respiração, percebi que algo dentro de mim estava mudando. Como se meu corpo entendesse antes da minha mente que aquilo tudo carregava um significado muito maior do que simples medo. De repente, a luz ao meu redor começou a oscilar. Não era o sol, não era sombra, não era fumaça. Era como se a própria realidade estivesse sendo puxada para mais perto do abismo, distorcida por uma força que nenhuma explicação humana seria capaz de sustentar. Eu dei 2 passos para trás, mas a sensação de ser observado veio com uma força tão intensa que me fez parar. Era como se olhos invisíveis me acompanhassem, analisando cada batida do meu coração. E então eles surgiram. Não mais uma silhueta, não mais um borrão, mas criaturas inteiras menos completas, terríveis e fascinantes ao mesmo tempo. Suas formas pareciam feitas de um tipo de lógica própria, como se não fossem criadas para caber no mundo físico. Os rostos pareciam carregados de inteligência e brutalidade, como se soubessem exatamente o que eram e para o que tinham sido liberadas. Eu tentava desviar o olhar, mas não conseguia. Era como se elas estivessem me puxando para dentro daquele cenário, me obrigando a encarar não apenas sua imagem, mas tudo o que elas representavam. Foi quando senti algo subir pela minha espinha. Não era frio, era a percepção. A compreensão súbita e incômoda de que aquilo não era somente uma visão antiga, mas um reflexo dos dias em que vivemos. Aquelas criaturas descritas como atormentadoras me lembravam dos tormentos silenciosos que se espalham pelo mundo hoje, não físicos, mas mentais, emocionais, espirituais. Pessoas presas em ciclos de ansiedade, medo, comparação constante, peso invisível. Era como se o castigo de 5 meses descrito em Apocalipse 9 ganhasse um sentido simbólico terrível. Dores que não matam, mas que consomem. Feridas que não sangram, mas que nunca fecham. E naquele momento, percebi que eu não estava apenas testemunhando um fenômeno apocalíptico. Estava encarando uma metáfora viva do nosso tempo, como se o abismo estivesse menos no subsolo e mais nos corações que perderam esperança, nas mentes que carregam peso além do que deveriam, nos olhos que não brilham mais. Era como se de alguma forma essas criaturas representassem laços invisíveis que nos prendem por dentro. O som das asas se intensificou. Ele não apenas preenchia o ar, mas atravessava o peito, vibrando com a mesma frequência de um motor enorme, prestes a colapsar. E, mesmo sabendo que aquelas imagens eram apenas representações, tentativas humanas de ilustrar algo indescritível, eu senti como se estivesse diante da fronteira entre a realidade e o inominável. Foi então que uma criatura maior se aproximou. Havia algo diferente nela, não pela aparência, mas pela presença. Um peso, uma autoridade, como se carregasse dentro de si uma ordem antiga. Seus olhos pareciam carregar não apenas fúria, mas propósito. E quando ela virou a cabeça em minha direção, tive a nítida impressão de que entendia completamente o mundo onde eu vivo, como se pudesse enxergar através das camadas de modernidade e encontrar, de forma precisa, todas as brechas que nos tornam vulneráveis. Eu tentei manter minha postura, mas minhas mãos começaram a tremer, não por covardia, mas por percepção. Havia uma verdade pairando sobre mim, e ela se tornava mais clara a cada segundo. Não era somente o abismo que estava se abrindo, era a revelação de como vivemos cercados por armadilhas invisíveis, vozes que controlam, imagens que enganam, rotinas que aprisionam, medos que nos fazem perder o sentido de quem somos. A criatura continuou a avançar. O chão estremeceu com passos que pareciam desafiar qualquer lógica física. E à medida que ela se aproximava, senti como se estivesse sendo convidado, ou pressionado menos a enxergar o mundo, sem as camadas que sempre me protegeram. Como se aquela presença estivesse arrancando cortinas internas que eu nem sabia que existiam. Foi nesse instante que tudo ficou ainda mais intenso. O ar se comprimiu. A fumaça perdeu sua forma por um segundo, como se fosse puxada para dentro de um funil invisível. E os sons, todos eles, desapareceram de uma vez. Nada. Silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que parecia gelar a alma. Senti que algo gigantesco estava prestes a se manifestar. Algo que tornaria tudo o que eu tinha visto até ali pequeno, quase insignificante. Meu coração disparou. Meu corpo se preparou. E a escuridão do abismo se expandiu como se estivesse chamando o impossível para materializar-se diante de mim. O silêncio que tomou tudo ao meu redor era tão denso que parecia ter peso. Era como se até o ar estivesse aguardando algo, preso entre um instante e outro, como se o próprio tempo tivesse parado para ver
o que viria a seguir. Eu podia ouvir minha respiração ecoando por dentro, acelerada, irregular, como se meu corpo tentasse adivinhar a magnitude do que estava prestes a acontecer. A escuridão no centro do abismo começou a mudar de forma. Não era mais apenas sombra, era uma espécie de profundidade viva, pulsante, que parecia se expandir para além do que meus olhos conseguiam alcançar. Olhar para aquilo era como encarar um universo invertido, um lugar onde nenhuma luz sobrevivia, onde cada centímetro era feito de uma escuridão tão antiga que parecia saber meu nome antes mesmo de eu nascer. E então, o som voltou. Primeiro como uma vibração quase imperceptível, uma frequência baixa que eu sentia mais no estômago do que nos ouvidos. Depois, essa vibração cresceu, transformando-se em um rugido abafado, que lembrava milhares de vozes falando ao mesmo tempo, mas nenhuma delas humana. Era como se diferentes eras gritassem juntas, todas se libertando de uma única vez. A fumaça, que antes subia de maneira caótica, começou a girar em espirais perfeitas. Era como se obedecesse a um comando invisível, formando um redemoinho silencioso que envolvia o abismo inteiro. E no centro daquele ciclone escuro, algo começou a se destacar, uma silhueta massiva, muito maior que todas as outras criaturas que tinham emergido até aquele momento. Meu coração disparou. Eu senti minhas mãos suarem, minha garganta secar. Não era apenas medo, era uma percepção profunda. O que estava prestes a sair dali não era apenas mais uma criatura, era algo que carregava autoridade, comando, essência, algo que fazia cada célula do meu corpo entender que a hierarquia daquele abismo estava prestes a ser revelada. O redemoinho se abriu como uma cortina, e eu finalmente vi um ser colossal, com olhos que pareciam conter chamas líquidas, como se dentro deles houvesse um reflexo de batalhas travadas antes da humanidade existir. Suas asas eram imensas, e cada batida deslocava o ar como se pudesse arrancar árvores inteiras do solo. Seu corpo parecia feito de uma combinação entre força animal e inteligência sobrenatural, e no olhar havia algo que me atravessou como um raio. Eu senti que ele estava me observando, não meu rosto, não o meu corpo, mas tudo que existe dentro de mim. Era como se aquele ser pudesse enxergar não apenas meus medos, mas minhas intenções, meus erros, minhas batalhas internas. Eu não estava apenas diante de uma criatura do abismo, estava diante de algo que carregava julgamento. O ar vibrou novamente, e eu entendi que sua presença não era simplesmente para aterrorizar. Era como se sua própria existência fosse um lembrete vivo de que forças invisíveis sempre estiveram atuando no mundo, mesmo quando ninguém percebe. Enquanto eu tentava manter o equilíbrio, senti que aquele ser representava mais do que destruição. Representava revelação. Revelava o que somos quando somos privados de máscaras, quando a verdade finalmente nos alcança. A criatura deu um passo à frente e o solo rachou ao redor. Os fragmentos de pedra flutuaram por alguns instantes antes de caírem novamente, como se a gravidade não soubesse como agir diante daquela presença. E eu, mesmo tomado pelo medo, percebi algo curioso. Parte de mim não queria fugir. Parte de mim queria entender por que aquilo estava acontecendo. Por que agora? Por que eu estava ali? Foi então que, atrás dessa figura colossal, as outras criaturas começaram a se organizar. Antes caóticas, agora pareciam obedecer a uma ordem invisível. Aquilo não era apenas um enxame descontrolado. Ira Amexercito, um exército simbólico, espiritual, profético e de alguma forma conectado às dores e conflitos que o mundo vive atualmente. E esse pensamento me atingiu com força. Não era coincidência que tantas pessoas, hoje, carregam tormentos que não se explicam, medos constantes, sensações de vazio, conflitos internos que parecem não ter origem, ansiedade que sufoca, pressões invisíveis que devoram a alma. Talvez Apocalipse 9 estivesse descrevendo mais do que fenômenos físicos. Talvez estivesse descrevendo condições espirituais que atravessam eras e se manifestam de formas diferentes ao longo da história. A criatura maior abriu as asas por completo, e uma onda de vento me empurrou alguns passos para trás. Senti minha visão tremer, meu corpo reagir com um instinto primal de sobrevivência. Mas ainda assim, continuei olhando, hipnotizado. Era impossível desviar. Era impossível fingir que aquilo não tinha significado. O rugido que veio em seguida foi tão profundo que fez o chão vibrar como se estivesse prestes a se romper novamente. Era um chamado, uma declaração, um anúncio, e naquele instante eu percebi que o que estava acontecendo ali era apenas o prelúdio, uma preparação para algo ainda maior, algo que mudaria não apenas minha visão do mundo,
mas talvez o próprio mundo. O ar ficou pesado mais uma vez e senti que algo novo, ainda maior, estava prestes a emergir do coração daquele abismo vivo. A vibração no solo se intensifica até parecer que a Terra possui um coração próprio, pulsando em intervalos irregulares, como se tentasse avisar você que algo colossal está prestes a atravessar o limite entre o invisível e o visível. O ar se torna denso, quase líquido, dificultando até mesmo o ato simples de puxar oxigênio. Seus pulmões parecem lutar contra uma atmosfera que já não responde às leis naturais. Uma sensação de eletricidade se espalha pela pele, cada fio de cabelo se erguendo como se uma tempestade estivesse se formando a centímetros do seu corpo menos. Mas não há nuvens, não há vento, não há céu que explique aquilo. O zumbido distante, antes apenas um ruído confuso, finalmente assume uma forma mais clara, vibrando numa frequência que atravessa carne, osso e pensamento. Você sente a vibração nos dentes, no estômago, no fundo dos olhos. É como se o som estivesse sendo produzido por algo enorme, algo vivo, algo que não se move de acordo com o que você conhece. Sua mente tenta encontrar uma referência, busca desesperadamente relacionar aquele som a qualquer coisa da realidade menos mais falha. Nada no mundo humano se compara a isso. É então que as sombras adiante começam a se mexer. Elas não se movem como sombras comuns. Elas ondulam, se distorcem, se fragmentam, como se estivessem sendo empurradas por uma presença invisível. O chão treme novamente, mas desta vez, o tremor parece seguir um ritmo, como se estivesse respondendo à aproximação de um ser gigantesco. Sua visão desfoca por um instante, e quando retorna, você percebe um contorno se formando na escuridão. Um contorno que cresce, que o se aproxima, que se torna cada vez mais impossível de ignorar. A primeira parte do corpo que surge é uma espécie de cauda metálica, segmentada em placas que parecem lâminas vivas. Cada segmento pulsa com um brilho que lembra brasas acesas, mas sem calor. A cauda se move com precisão assustadora, serpenteando no ar como se seguisse um padrão próprio, impossível de prever. Cada movimento produz uma vibração tão profunda que altera a densidade do ambiente ao redor. Logo atrás, o torso emerge, largo, imponente, com a textura de algo que não deveria existir. Parece uma mistura de escamas metal e carnei, tudo fundido de forma orgânica. Nenhuma parte do corpo é simples. Tudo possui camadas, detalhes, estruturas que se encaixam como engrenagens vivas em movimento constante. A criatura não respira como um animal, não se movimenta como um ser físico. Ela existe como se fosse o resultado de uma fusão entre matéria e algo espiritual, carregando a força de um julgamento cósmico. As asas se revelam em seguida, enormes, abertas num arco que desafia a própria noção de proporção. Não são asas de pássaro, nem do inseto. São estruturas complexas, dobradas em camadas afiadas, como espadas que se desdobram sucessivamente. A cada movimento, mesmo o mais leve, as asas produzem um estalo que percorre o ambiente como um trovão contido. Há um brilho nelas, não um brilho suave, mas um reflexo duro, cortante, que parece absorver e ao mesmo tempo devolver a luz. E então o rosto aparece. A criatura inclina a cabeça para o lado, como se estivesse examinando não apenas sua presença física, mas sua essência. Os olhos brilham como chamas líquidas, mas sem emitir calor. Olhos que atravessam você, revelando intenções que não carregam raiva, nem complexou, apenas propósito. Um propósito tão firme que faz seu estômago revirar, como se uma verdade antiga estivesse sendo revelada sem palavras. A mandíbula se move lentamente, revelando placas que deslizam umas sobre as outras, encaixando-se com precisão mecânica, mas mantendo uma textura orgânica. A criatura não emite sons tradicionais. O que se ouve é uma vibração profunda, que se espalha pelas paredes invisíveis daquele lugar, como se o próprio espaço fosse uma membrana sendo pressionada por dentro. Você tenta dar um passo para trás, mas seu corpo não responde. Não por paralisia física menos, mas por compreensão. A compreensão avassaladora de que o que está diante de você não é simplesmente uma criatura poderosa, é uma manifestação de julgamento. Algo que João viu, descreveu, registrou menos, mas mesmo suas palavras não foram suficientes para transmitir a grandiosidade desse momento. A criatura se inclina um pouco mais, aproximando o rosto do seu. Você sente a pressão do ar mudando, como se o espaço entre você e ela estivesse sendo comprimido. Os olhos brilham ainda mais forte. A sensação é de que eles estão acessando algo dentro de você. Memórias, pensamentos,
intenções, tudo sendo vasculhado silenciosamente. É como se ela estivesse medindo você, comparando sua essência com algo muito maior que sua compreensão. Então algo acontece. O chão treme como se fosse explodir. O ar vibra com intensidade máxima. A criatura abre as asas por completo, preenchendo todo o campo de visão com uma estrutura tão gigantesca que o próprio conceito de tamanho perde sentido. Há um brilho atrás dela, não luz comum, mas algo como uma fenda na realidade, pulsando num tom que não existe no espectro humano. E nesse exato instante, a verdade atinge você com toda a força. Isso aqui não é uma visão, não é imaginação, não é alucinação, é uma demonstração, uma janela, um prelúdio, um eco das criaturas descritas em Apocalipse 9, manifestado de forma tão real que sua mente quase se recusa a aceitar. E o mais assustador, a sensação nítida de que você ainda não presenciou nem a metade do que está prestes a ser revelado. O ar parece se partir ao meio quando a criatura abre as asas em sua totalidade, como se aquela simples expansão fosse capaz de dobrar o próprio tecido da realidade. Tudo ao redor responde ao movimento. O vento muda de direção, o horizonte oscila, os sons se distorcem como se estivessem sendo puxados por uma força primordial. Cada segundo se estende, como se o tempo tivesse se tornado elástico diante de algo que transcende a lógica humana. Você sente o coração acelerar, não pela proximidade da criatura, mas pela sensação inegável de que está presenciando uma revelação, uma demonstração daquilo que sempre esteve registrado, mas que o mundo moderno insiste em ignorar. A criatura ergue o rosto, e seus olhos brilham com intensidade renovada, como duas fornalhas acesas no escuro. Há algo naquela luz que não parece física. É como se ela atravessasse você, iluminando não apenas seu corpo, mas sua história, suas lembranças, seus erros, suas intenções, tudo ao mesmo tempo. A luz penetra lugares que você nem sabia que existiam dentro de si. E, pela primeira vez em toda essa experiência, você percebe que a criatura não está simplesmente observando, ela está julgando, não com raiva, não com violência, com precisão, com exatidão, com uma clareza que a humanidade perdeu há muito tempo. A vibração no ambiente aumenta, e você percebe que a fenda atrás da criatura começa a se expandir. A luz estranha que emana dela pulsa em ondas, como se estivesse preparando o espaço para a chegada de algo ainda maior. Seu estômago revira, não de medo, mas de antecipação. Uma certeza se forma dentro de você. Aquilo que está sendo revelado não é uma ameaça isolada, nem um evento distante. É um aviso, é um alerta, é um lembrete silencioso de que o mundo caminha para um ponto de ruptura e que muitos continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. A criatura dá um passo à frente e o chão responde como se estivesse vivo. Rochas tremam, partículas de poeira se erguem e giram como pequenos planetas, orbitando algo invisível. A cada movimento, o ambiente inteiro se curva diante dela, como se reconhecesse uma autoridade superior. E nesse instante, sua mente começa a conectar tudo: as guerras, as crises, o caos crescente, a sensação generalizada de que algo está se preparando, tudo o que vemos, todas as notícias que se repetem dia após dia, todos os sinais ignorados, tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça que durante anos estava incompleto. A criatura ergue a cabeça e finalmente emite um som, não um rugido, não uma palavra, mas uma vibração que atravessa o ar e se espalha por quilômetros, como se estivesse chamando algo que você não pode ver. O som penetra sua mente como uma chave, abrindo uma porta escondida, e por um breve instante, você sente um vislumbre do que virá. Não a destruição em si menos, mas o propósito, o motivo, a razão pela qual criaturas como essa foram descritas milênios atrás como um aviso para gerações que ainda nem existiam. A fenda atrás dela se abre mais, revelando formas que não se distinguem completamente, mas que se movem em sincronia. Formas gigantescas, sombras vivas, estruturas que desafiam qualquer noção de lógica terrena. O chão treme novamente, mais forte que antes, e você sente a pressão nos ouvidos aumentar. A criatura olha para você uma última vez menos, e nesse olhar, você entende algo que faz cada célula do seu corpo se arrepiar. Você não está aqui apenas como observador. Você está aqui como testemunha. Testemunha de algo que ultrapassa eras, fronteiras, culturas. Testemunha de uma verdade que estava registrada, mas que só ganha força quando confrontada de perto. E nesse instante,
você compreende que tudo o que vive hoje, menos a tensão, os conflitos, a sensação de peso no ar, a percepção de que o mundo está mudando rápido demais, não são coincidências, são prenúncios, sinais que muitos se recusam a ver, mas que estão ficando cada vez mais impossíveis de ignorar. A criatura abre as asas novamente, o brilho atrás dela aumenta, iluminando tudo. Você sente o calor, não físico mas espiritual, envolver seu corpo. A vibração parece entrar pelos seus pés e subir pela coluna, até atingir sua mente como um clarão. Sua visão fica branca por um segundo, o som desaparece, o ar desaparece, tudo desaparece. Mas então, algo surge, uma frase, um pensamento, um chamado. Não é uma voz humana, não é um som audível, não é uma emoção aleatória. É um entendimento, um lembrete silencioso de que apesar do tudo, ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda há caminho, ainda há propósito. E quando sua visão finalmente volta, a criatura não está mais lá, a fenda desapareceu, o tremor cessou, o vento está parado, mas a impressão, a marca, o impacto permanece. Um eco na sua mente, um peso no peito, uma certeza que não pode ser apagada. Você respira fundo. A realidade volta a se encaixar lentamente, mas nada dentro de você é mais o mesmo, porque agora você viu, você sentiu, você testemunhou, e isso muda tudo. E se essa experiência tocou seu coração, se fez você refletir, se despertou algo dentro de você, eu te convido, com carinho e verdade menos, a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, a gente continua explorando mistérios, sinais e verdades que o mundo tenta ignorar, mas que estão mais presentes do que nunca.